cativeiros espirituais e emocionais. Vamos conversar hoje para entender a respeito profundo acerca disso? Oi, preciosa, tudo bem com você? Eu espero que sim, que Deus te abençoe. Hoje nós estamos no 9º dia de 21 dias rendidos ao Senhor. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Mel, sou casada e feliz pra sempre com o Rafael. Sou mamãe do Nicolas, um bebê de 2 aninhos, e hoje trabalho como terapeuta integral cristã, ajudando mulheres a dominar, a conhecer e alinhar a sua vontade e suas emoções à luz da palavra, cuidando do corpo, da alma e do espírito como Deus nos ensina que devemos cuidar. Então, se você quer ficar mais pertinho de mim, ver a vida no dia a dia, acerca daquilo que eu tenho vivido, que o Senhor tem ministrado no meu coração e ser edificada, eu já te convido para me seguir aqui no Instagram, Mel Souzas. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E não se esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E ativa o sininho ao se inscrever neste canal para que você fique por dentro de todas as mensagens. E Deus te abençoe. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, antes de tudo, nós precisamos entender o que é cativeiro. Cativeiro é estar preso, dominado ou impedido de viver em liberdade. E quando nós falamos de cativeiro, ao olhar para a Bíblia, nós vamos ver o povo de Deus que eles eram aprisionados em cativeiro. O Senhor tinha para eles uma liberdade de vida, tinha uma promessa, né? Ele falou que ia tirar o povo do Egito e ia levar o povo para a terra prometida, Canaã. Mas o povo era um povo que no meio do caminho era desobediente, e aí a proteção de Deus saía ali porque eles viviam em desobediência, eles não queriam Deus. E por esse motivo, o povo era aprisionado por outros povos naquela terra. Então, para trazer para você uma mensagem clara acerca do que é cativeiro, é você estar vivendo preso, condicionado a uma situação, debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, sendo que você foi chamado para viver em grandes coisas, em abundância. E isso não muda no nosso dia de hoje. Como filhas, nós fomos chamadas a viver como filhas e não como escravas. Mas quando nós estamos presos dentro de cativeiro, seja eles emocional ou espiritual, nós não vivemos com liberdade, com abundância acerca da originalidade, né, daquilo que Deus nos chamou para viver, daquilo que Cristo conquistou na cruz. Então, o cativeiro, ele nos priva de viver a bênção, a plenitude, né, de forma vista, sentida e vivida dia após dia. E para que nós possamos entender um pouco mais, eu quero explicar para você hoje o que são os cativeiros emocionais. São prisões internas da alma que faz a pessoa viver presas em sentimentos e pensamentos ou comportamentos destrutivos. Exemplos: a pessoa tem uma vida pela frente, a pessoa tem oportunidades, mas a pessoa não consegue desfrutar e nem viver porque emocionalmente ela está presa às emoções que a domina, que a controla, que faz ela enxergar a vida com outros olhos e sem clareza. Vou dar exemplo para vocês de algumas prisões, de alguns cativeiros emocionais que podem estar te impedindo de viver tudo que o Senhor preparou para você. Medo excessivo. Nós sabemos que o medo é algo bom, é algo bacana, desde que seja algo para sua proteção. Por exemplo, que eu já expliquei em outros vídeos. Você está passando numa rua e tá tudo escuro, você sente aquele medo de passar ali, isso é um medo que te protege do perigo que está adiante. Então, quando é algo real, beleza. Mas e o medo em excesso? Ele te priva de viver os planos do Senhor para sua vida. Então é um cativeiro. O medo abriu a porta e te prendeu lá dentro, e a sua vida tem sido governada pelo medo. Nós vamos ver um exemplo prático, né, quando Josué, ele estava ali, né, temeroso depois que Moisés morreu. Em Josué 1, o Senhor vai falar para ele, seja forte e corajoso, né, no 1 ao 9, mas antes ele vai falar, Josué, levanta, Moisés está morto, mas eu tenho uma obra contigo. Ele estava com medo porque ele não sabia como que ele ia fazer, né, para mostrar pro povo que ele era o sucessor, porque Moisés era o cara, como que ele ia ser se ele não tinha feito? Mas ele esquecia que Deus é quem conduzia, que Deus é quem estava com ele. E a gente vai ver Deus dar para ele um monte de estratégias, né, para ele seguir. E a gente sabe que Deus usa ele para abrir o Rio Jordão, como Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, assim, minhas irmãs, o medo excessivo, ele é um cativeiro que te prende, que te priva de viver aquilo que Deus tem pra você. Então hoje na sua vida, Deus tem uma porta, mas você não passa porque você acha que você tá com medo de fracassar, que você não é capaz, entendeu? Outra prisão é a culpa constante. Quando você já errou, você já falhou e todo o tempo você fica lembrando do passado ali, se sentindo culpada e não consegue avançar. Não posso, porque eu fiz isso, eu sou indigna. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus e não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós já aprendemos na primeira semana de jornada que se nós confessamos os nossos pecados e aceitamos Cristo e abandonamos aquele caminho, nós então somos perdoadas, nós somos agraciadas pela graça que o Senhor morreu naquela cruz e nos libertou. Então, que a culpa, ela não seja mais alguma prisão que te prende. Às vezes você fez um propósito com Deus e não cumpriu e fica se sentindo indigna, que você não pode chegar diante do Senhor, porque a palavra diz que é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. É verdade, mas se você já entendeu que você errou, fale pro Senhor. Há perdão disponível para você, se você traiu o seu marido, se você roubou, se você mentiu, se você fofocou. Independente do pecado, saia deste lugar, se entregue ao Senhor, conte para Ele onde está a sua culpa e peça o Espírito Santo para remover essa culpa do seu coração, porque Ele te dá uma chance para você recomeçar e não viva dentro dessa prisão. A outra prisão é a rejeição. Quando nós passamos, né, ali na infância, em partes da vida, sendo rejeitada, às vezes o nosso pai, a nossa mãe nos abandonou, nos deu para outra pessoa criar, ou então em relacionamentos na escola, relacionamentos amorosos, onde nós queríamos alguém, mas aquela pessoa não queria a gente.
E a gente atribui essas rejeições à nossa identidade e vira um padrão onde nós não aceitamos nada do que é bom porque achamos que vamos ser rejeitadas. Então, antes que a rejeição chegue, a gente já rejeita aquela oportunidade. É algo que você quer, mas fala, não, pra mim não, passa pra fulano que eu não sou capaz, ou passa pra fulano eu não quero, mas é porque você já está rejeitando antes que você seja rejeitada e sinta aquela dor novamente. Isso se torna uma prisão emocional também. Baixa autoestima. A mulher que não tem uma autoestima elevada, ela sofre, mas baixa autoestima ou autoestima não tem a ver com a aparência física, não tem a ver com arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, mas tem a ver com a forma com que você se enxerga, com a forma com que você se estima. Qual que é a estima que você tem de você? Quais que são os pensamentos, né, que a gente aprendeu ontem que você tem acerca de você? Quando a sua estima é baixa, quando você não enxerga como Deus te enxerga, então você aceita qualquer coisa, você aceita rótulos, você entra em relacionamentos abusivos, você se sente inferior, você cria complexo de inferioridade, você vive se comparando. E isto é uma cadeia, uma prisão emocional que não te deixa viver livre de comparação, livre de dependência emocional, livre de se achar alguém valorosa no Senhor, porque a própria Bíblia diz, mulher virtuosa que excede ao rubi, quem encontrará? Então o rubi é a pedra mais preciosa, o Senhor te compara, ela ainda fala que seu valor excede. Então para de se colocar abaixo de zero, para de se achar feia, burra, perdida, cansada por causa da sua história no passado. Jesus pode, Ele quer ressignificar a sua vida, e mulher, acorda pra isso. E às vezes você não consegue chegar por conta das feridas, mas procure ajuda, porque Deus, Ele te estima, se estime também. A Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se você não se ama, você não ama ao próximo. Deus te amou primeiro, Deus está contigo, Ele cobre as suas imperfeições porque Ele te perdoa, Ele te aperfeiçoa nas suas fraquezas com o poder dEle. Então olha pra Jesus, a sua identidade está nele, não está no que o mundo fez, no que as pessoas fizeram, o que você viveu. Existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que foram feridas e continuam lambendo a ferida e vai só abrir porque elas se sentem como vítimas, e existe aquele tipo de mulher que entende que foi ferida e que decide se levantar daquele lugar e escrever a sua própria história. Quando você era indefesa, você não podia, mas agora você pode, se levanta e escreva a sua história de acordo com o que Deus te direcionar, porque na verdade ela já está escrita antes mesmo de você existir. Salmo 139 diz que o Senhor já tinha escrito todos os seus dias, mulher. E a outra é a dependência emocional, que a gente vê, né? A pessoa, ela vira escrava de relacionamentos, ela não consegue dar um passo sem falar com o outro. Se o outro diz que não quer mais o relacionamento, ela se mata, ela morre. Se o outro fala que não atende um telefone, isso é tanto em relacionamentos amorosos quanto em amizades. Eu já tive amizades assim, que a pessoa dependia tanto de mim que eu não podia sair com outras pessoas, que eu não podia viver uma vida, que aquela pessoa dependia de mim pra tudo, sabe? Ou então, a gente tá nesse lugar de depender das pessoas, a gente não sabe orar sozinha, a gente não sabe buscar um conselho em Deus, não, sempre a gente depende de outros, e a gente não precisa ter dependência emocional de ninguém, porque o nosso valor, a nossa emoção, ela é firmada no Senhor, e é óbvio que a gente precisa sim ter mulheres de Deus, né, que nos aconselha, que ora por nós, mas e se essa mulher não puder, sua vida vai parar? Se essa mulher não te responder, sua vida vai parar? Não, você é dependente do Senhor, então que as suas emoções, elas sejam reestruturadas em nome de Jesus, e que você esteja firmada no Pai, se estime, não tenha medo, não viva com culpa, não tenha rejeição, mas confie no Senhor. Também falamos sobre vícios emocionais, né? Que é onde a pessoa tá viciada em viver uma vida de tristeza, uma vida pra baixo, a pessoa não consegue se controlar, as emoções guiam ela e ela é viciada naquilo. Tem pessoas que vivem falando, eu sou doente, tem que tomar remédio, e conta aquela mesma história triste, aquela lamúria. Isso é uma prisão, e você não está enxergando que você está dentro dessa prisão. Mas hoje eu tô aqui pra colocar o dedo na sua ferida e fazer você olhar pra você, porque a palavra do Senhor diz que Ele só corrige aquele que Ele ama. Então se você está se sentindo exortada nesse vídeo, é porque o Senhor te ama, e Ele não está aqui pra te condenar ou para te acusar, mas Ele está aqui pra te dizer, levanta deste lugar, você é filho, não escrava. Ansiedade descontrolada, eu já falei pra vocês que a ansiedade, ela não é pecado, porque ela é uma prevenção que te deixa ser prudente, te prepara pro futuro. Mas quando a ansiedade, ela controla a sua vida, que você acorda pensando no amanhã, dorme pensando no que vai acontecer, não consegue viver o presente, a graça, a dádiva do Senhor, que é o dono da vida, pensando no outro mês, na próxima conta, no próximo emprego, aí você está numa situação aqui agora e tá querendo resolver coisas que é daqui a um mês, você está dizendo que não confia no Senhor, as suas emoções estão tão altas que você precisa olhar pra Deus e entender que se existe alguma ferida que tá te levando a agir dessa forma, peça ajuda pro Senhor, procure ajuda. Eu não vou cansar de me dizer isso aqui. Tristeza profunda, isso é uma cadeia. O inimigo, ele coloca nas nossas mentes, você não consegue, viu que não deu certo, só que você quer assim. Você vive dia após dia, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você pode chegar diante do Senhor se você está vivendo uma tristeza profunda e contar pra Deus, porque às vezes, mesmo estando na igreja, mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia, a gente vive dessa forma. Eu contei pra vocês que eu estava assim, sem motivo, sem sentido, porque a gente começa a entrar no modo automático, e o Senhor não nos chama pra viver no modo automático. O Senhor nos chama pra viver com sentido, buscando no Senhor. A gente cria uma performance, uma lista, eu tenho que orar tantas horas, eu tenho que ler a Bíblia tantas horas, e entra numa tristeza profunda de frustração, porque a gente não consegue, não tem sentido, e a vida vai indo no automático que a gente está acostumado a fazer. Mas Deus não te chamou pra viver no automático, Deus te chamou pra viver com propósito e de propósito, e eu já falei isso também.
traumas, né, viram cadeias emocionais, que são experiências que marcaram a sua vida, a sua mente, desde o passado até agora, e que isso a gente se cura em Deus e em terapia também. Necessidade de aprovação, é aquela pessoa que não consegue fazer nada sozinha, ela precisa que o outro aprove. Você acha que essa roupa tá bonita? Isso não tem problema a gente pedir um conselho, mas se a pessoa não te responder, você não consegue agir, você não consegue viver, você tá dependendo de aprovação dos outros. Pra você iniciar um projeto, pra você iniciar o trabalho, alguém tem que te validar, tem que falar, ficou bonito, ficou legal, aí você vai. Se ninguém falar, você não vai. Isso é uma prisão, olha, te priva de viver aquilo que Deus sonhou pra você. Aí Deus te dá um plano, Deus te dá uma estratégia, você fica esperando alguém confirmar. Se o próprio Deus, que é Deus, já confirmou, segura na mão dele e vai. Outra que é também cadeia emocional é raiva e amargura. Uma pessoa que vive com raiva, uma pessoa que vive amargurada, além de contaminar o ambiente que ela tá, porque ela só reclama, ela ainda vive com uma tristeza na alma, ela ainda vive sem sentido, a vida é cinza, porque a amargura, gente, ela adoece a vida da pessoa, porque a pessoa não vê esperança, a pessoa não olha pra frente, não tem brilho, ela só vive reclamando, lamuriando o passado. Geralmente pessoas que reclamam demais, pessoas que estão presas em dores passadas, são meninos que não cresceram, traumas são meninos que não cresceram. Quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, que você olha pra eles têm atitude de criança, que você não consegue entender, eles emburram, eles gritam, eles choram, é porque eles foram feridos lá na infância e esse trauma empurrou eles ali todos os dias e ele teve que crescer, porque o tempo passa, você cresce, mas emocionalmente ele não cresceu ou ela não cresceu. Pensamentos de incapacidade, é aquele pensamento, eu não consigo, pra mim não dá certo, eu sou incapaz, eu não posso, Deus não quer isso de você. A pessoa até quer mudar, então ela entra nesse ciclo, ela quer mudar, mas sempre ela volta ao mesmo lugar emocionalmente. Isso é uma cadeia que te impede de viver o que Deus tem preparado pra você, do que Deus conquistou na sua vida, do que Deus te criou pra ser. Não são as emoções em si, mas é quem te conduz a ela, e você sabe que o inimigo é o autor de todo mal. Então se foi um trauma, se é o que você tá sentindo, leva pros pés de Jesus, porque ele não te chamou pra viver assim. Eu quero ler com vocês Provérbios 23:7, que vai dizer assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a mente, as emoções, elas influenciam muito na sua vida. A forma como que você se imagina, assim a sua vida é. Se eu penso todos os dias que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que pra mim tudo é ruim, que eu sou triste, que ninguém me ama, é assim que a minha vida vai viver todos os dias, porque os meus pensamentos dirigem a minha vida, dirigem a sua vida, e você já viu isso ontem. Caso você não viu, vai lá, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Do que é os cativeiros espirituais? São prisões que te afastam de Deus, que te mantêm dominada pelo pecado, engano, opressão espiritual, que é totalmente movida pelo maligno. O emocional é movido pelo maligno porque ele é o autor do mal, mas também tem ali a vivência, né, por trás do que você ouviu, sentiu. Mas o espiritual, ele é totalmente movido pelo maligno. E o que é? Ele te leva a viver preso no pecado. Você sabe que é pecado, continua ali, você não tem forças pra sair. Pessoas que usam drogas, pessoas que bebem, pessoas que são glutonas, comem demais, pessoas que mentem, pessoas que são fofoqueiras, estão presas numa cadeia de pecado e precisa passar por um processo de santificação. O Senhor não te cobra perfeição, mas ele te cobra posicionamento, de todos os dias escolher ele até que você vença esse pecado. Idolatria, as pessoas que colocam homens, mulheres, objetos celular acima de Deus. E a Bíblia já diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você tem uma idolatria, você tem um pecado. Mas se você tem um pecado, isso é uma cadeia espiritual, ela te afasta de Deus, ela domina o seu ser. Você não consegue ficar sem o seu celular, você tem aquela sensação de que quando o seu celular tá longe, você tem que ir lá buscar. Pensa um pouquinho se isso não é uma idolatria, seja de um relacionamento que Deus já falou pra você largar, sair de uma amizade e você não consegue. Não é por causa de dependência emocional, não é por causa de pecado, idolatria. Tem que ser analisado de forma pessoal. Ocultismo, quando a pessoa tá presa em coisas ocultas, coisas que não vêm de Deus, coisas de trevas, isso também não é legal. É uma cadeia que te prende ali a viver de uma forma distorcida, que envolve bruxaria, todas essas coisas que vocês já sabem. Mentiras que te afastam da verdade. Seja elas emocionais ou seja elas físicas, de sofisma, que o diabo, ele olha a sua história, que eu já falei pra vocês que ele estuda, né, a história, ele vê que o seu marido grita demais, então toda vez que o seu marido grita, ele começa a falar pra você, viu que não tem jeito, não dá certo, ele grita porque ele te odeia, ele tá pegando uma meia-verdade que o marido grita e está distorcendo algo pra que você acredite, isso é um sofisma, e quando esse sofisma ele é repetido, ele vira uma fortaleza, e quando ele vira uma fortaleza, é muito difícil de quebrar, porque aí você acredita que aquilo é verdade, e aí você começa a pensar naquilo, e a Bíblia já nos ensinou, e como a gente pensa, a nossa vida é dirigida naquilo ali, então a gente tá presa dentro de uma cadeia, que envolve muitas mentiras, e que nos afasta da verdade do plano original do Senhor. Condenação constante, aquela pessoa que não consegue se libertar, ela vive se condenando por tudo que ela fez, por tudo que ela faz, e a gente já viu que é necessário estar em Cristo Jesus para que não haja mais condenação. Falta de perdão, minha irmã, é o que eu mandei no grupo. Quando você não perdoa, você está presa em cativeiros espirituais, emocionais também. Porque se você não perdoa o seu próximo, Deus não vai te perdoar, porque você está retendo a graça. Ah, mas você não sabe o que fulano fez comigo, o que ciclano fez. Eu não sei, mas Deus sabe. Conversa pra ele. Porque o sangue de Jesus, ele é o antídoto que perdoa. Então, ele limpa a mancha do pecado, ele ressignifica. Deus te entende, Deus viu o que ele fez, o que ela fez com você, só que Deus é justo. Há consequências pra pessoa. Mas que você possa olhar pra Cristo e entender que ele te ama. E o perdão, ele não é algo que te prende, ele é algo que te libera. Quando você se perdoa e perdoa o outro, você tá fazendo um benefício pra você e não pra quem te machucou. Você tá descolando a sua alma do outro.
E eu vou tentar trazer aqui na jornada uma aula só sobre o perdão, porque eu acho muito interessante. Rebeldia contra Deus, né? Quando Deus te fala algo e você vive de outra forma, como aquele povo que eu iniciei falando, né? Que saiu do Egito e começou a viver do jeito deles. Fica preso dentro de um cativeiro de desobediência, é pecado. Viver dominado pela carne, né? Que é o que a gente já aprendeu aqui também sobre os pecados da carne, a obra da carne. Incredulidade, quando você não tem fé. Tudo você é incrédulo. Eu lembro de Gideão, um homem que tinha muito medo do povo saquear as coisas dele. Ele ficava dentro de um lagar, amassando trigo. E olha só, o lagar era de uva, ele estava ali debulhando trigo. E o Senhor chega para ele e fala assim: Gideão, homem forte e valoroso. Ele estava morrendo de medo, ele estava escondido, mas eu entendo que Deus ele não nos vê na nossa situação de prisão, na nossa situação de cadeias, onde nós estamos envolvidos, mas ele já nos vê liberto. Então é por isso que eu te falo, não importa o que você esteja vivendo, qual cadeia que você acha que está no mais profundo abismo, seja de pornografia, seja de pensamentos lascivos, seja de pecados carnais, pecados com a soberba da vida, emocionais, traumas, feridas, o nosso Deus não tem nojo de você. Ele vai até esse lugar e te arranca daí, porque ele te chamou para ser filha e não escrava. Então eu quero te falar também sobre o legalismo extremo e a libertinagem. O legalismo extremo são as prisões das regras. É acreditar que o relacionamento com Deus e a boa vida depende apenas de cumprimentos rigorosos de promessas, rituais e aparências. E a vida com Deus não é isso, irmã. Porque quem vive dessa forma, o foco da pessoa é o comportamento externo. É mostrar ali que está vivendo uma vivência, é passar aquela experiência com a motivação ou medo de ser punido, né, por Deus, ou orgulho para se sentir melhor do que os outros. E o problema é o que o legalista limpa as coisas que estão do lado de fora, para mostrar uma perfeição, uma mudança externa, mas a mente continua cheia de julgamentos e amargura. Ele não foca no que não, ele só foca no que não pode, mas não transforma o coração. Então Deus ele não te chamou para viver no legalismo extremo, onde você faz as mudanças dentro de você, mas ele te chama para que você se entregue ao Senhor com as suas fraquezas, com o seu pecado, com cada cativeiro, e deixe Deus trabalhar em você dia após dia. Deixe o processo de santificação te purificar. Alguém que não fez isso foram os fariseus, e a Bíblia conta, né, como que eles seguiam as leis minuciosamente, mas não tinham amor ao Senhor, desprezou Jesus. Eles apenas seguiam regras, mas eram como sepulcros caiados. Por fora eram lindos e bonitos, mas por dentro estavam vazios. E Deus ele não olha a aparência, Deus procura coração, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mel, e o que é a libertinagem? É o abuso da liberdade. É você viver o oposto do primeiro que eu falei pra vocês. É usar a ideia da graça ou da liberdade como desculpa para seguir todos os seus impulsos, seja eles carnais, emocionais, desejos, sentimentos, sem nenhum filtro ou disciplina. Você esquece que a sua vida não é mais sua, mas é de Deus. Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então a gente precisa estar crucificado com Cristo Jesus. O nosso eu, o nosso orgulho, ele morre para que a vida de Cristo floresça em nós. E o foco de quem vive na libertinagem, né, o abuso da liberdade, é a satisfação dos próprios desejos, é o hedonismo. A pessoa só pensa nela, ela só quer viver, é o que o mundo diz. Bora ser feliz, bora seguir o coração, bora viver conforme o que eu acho que é bom, porque a vida é minha, só se vive uma vez. Deus não te chamou pra isso. A motivação disso é o egoísmo e a falta de limites. Então, analisa. Será que meu coração hoje ele é egoísta? Tem falta de limites? Ou ele é orgulhoso do primeiro caso? O problema é que essa pessoa se torna escrava dos próprios pensamentos e vícios, achando que ela é livre. E ela ignora certas ações que certas ações trazem consequências destrutivas. É igual uma pessoa que bebe e fala: não, não sou viciada em bebida, eu bebo quando eu quero, mas a pessoa não consegue parar. Não, não sou viciada em pornografia, eu faço isso porque eu quero, mas a pessoa não consegue parar. Então ela acha que o fazer de forma desregrada, depravado, é algo que o Senhor se agrada, porque ela tá vivendo a vida dela e a graça perdoa. A gente vê muitos casos, né, de pessoas que falam: ah, não, mas eu creio na salvação, eu tô salva. Beleza, tá mesmo, que é só crer. Mas se você não se santifica, você se perde do caminho. Sem Jesus não tem salvação. Quem crê em Jesus é salvo, mas não é salvo porque falou: eu acredito que Jesus existe, mas é aquela pessoa que acredita que Jesus existe e agora entende que precisa ser transformado pela santificação e o poder atuante e operante do Espírito Santo nas nossas vidas. Um exemplo bíblico que a gente vê, de Paulo em Gálatas 5:13, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, que foi o que eu expliquei pra vocês. É quando algo começa a governar mais a nossa vida do que o próprio Espírito Santo de Deus. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer de forma pessoal. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso está escrito em João 8:34. Então se eu peco, o pecado tem me aprisionado, é um cativeiro e eu sou o seu escravo. Mas eu tô aqui pra te dizer, nós fomos livres em Cristo Jesus. Então não volte pra esse lugar de cadeia. Deus te chama pra fora, as portas estão abertas, Jesus te tira daí. É só você querer. Jesus também lhe disse, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, gente? É Jesus. É Ele que nos liberta de toda mentira, de todos esses traumas, de todos esses cativeiros. É Ele que nos conduz à vida, é Ele que nos leva pro Pai, é Ele que nos mostra o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Não existe os caminhos verdadeiros, existe um caminho, que é só Ele. E os outros são falsos, não levam a gente até Deus, enganam, fazem a gente viver de aparências, que é o que Deus não espera de mim e de você. O cativeiro emocional e espiritual parecem muito igual, mas existe uma diferença entre eles, e muitas das vezes os dois se conectam, mas não são exatamente igual. O emocional ele é ligado à alma, sentimentos, pensamentos, traumas e emoções. Já o espiritual é ligado a relacionamentos com Deus, pecado, verdade e vida espiritual. Parece que é muito ligado porque o autor é o diabo, gente.
Ele é o autor do mal, o mundo já é maligno. Então, assim, ele usa lá atrás, desde o pecado, para influenciar pessoas, a gerar trauma em nós, mas também o espiritual, ele não é direto para pessoas lá, né? No emocional é direto com pessoas que nos ferem, situações, mas o espiritual é diretamente conosco, porque ele traz pra gente frieza, cansaço, para que a gente se afaste de Deus e fique preso em armadilhas que o nosso coração deseja. Então liga muito emoção, desejo, mas são dois cativeiros diferentes, mas pelo mesmo autor. Exemplo, uma rejeição na infância pode gerar um cativeiro emocional de abandono. Isso pode abrir espaço para o cativeiro espiritual, como incredulidade, medo excessivo ou identidade destruída. Como que eu posso sair de cativeiros? Biblicamente, a libertação envolve arrependimento, renovação da mente, verdade da palavra de Deus, oração, perdão, cura emocional, comunhão com Deus, abandonar as práticas que alimentam aquela prisão, desenvolver o fruto do Espírito e constância e discipulado. Eu até falo pra você voltar essa parte e anotar, para que você tente não fazer sozinha, mas orar e pedir o Espírito Santo para te ajudar. E a gente vai ler Romanos 12:2, que ele sempre norteia essa semana, né? Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então pega tudo esse lixo que tá na sua mente, joga na cruz, joga no Senhor, porque ele pode, ele vai te ajudar. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas ele veio para libertar pessoas. Então, o Senhor quer te libertar desses cativeiros. Lucas 4:18 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos. Então, em nome de Jesus, eu proclamo sobre você que há liberdade sobre a sua vida, de qualquer cativeiro emocional ou espiritual que você esteja vivendo. Se você crê em Jesus, agarrar a mão dele, que ele vai te tirar daí. Então, era sobre isso, minha irmã. Vou deixar o exercício lá no grupo pra você, caso você queira conversar, caso queira confessar algum pecado, porque a Bíblia fala que quando nós confessamos o pecado um com o outro, há cura, mas confesse também pra Deus para que alcance perdão, mas um com o outro para que haja cura. É isso, Deus abençoe vocês, espero vocês amanhã no dia 10, e é isso, com Deus, tchau!